Olá, às vezes as pessoas estão com problemas e não sabem como resolver esses problemas. Aliás, não sabem nem como iniciar a busca da solução desses problemas. Muitas vezes esses problemas são piores do que deveriam ser e por nossa própria causa. Afinal de contas, problemas todos nós temos, mas a solução dos problemas ou o alívio temporário deles está em nossas próprias mãos. Principalmente quando entendemos e aprendemos a lidar com o mundo espiritual. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Kardec e sobre algumas perguntas que o filme levanta e sobre como, ao responder essas perguntas, nós podemos estar resolvendo alguns dos nossos problemas de forma significativa em nossas vidas. Vem comigo! Bom, sejam bem-vindos a esse vídeo. Esse vídeo, então, ele vai responder as 6 perguntas que as pessoas mais fazem sobre o Espiritismo. 6 perguntas essas que estão dentro do vídeo do filme sobre Kardec, né? Primeira pergunta: por que encarnamos ou reencarnamos? Segunda pergunta: o que ou quem é o anjo da guarda? Terceira pergunta: qual é a eficácia da prece, a eficácia da oração? Quarta: em que momento a alma se une ao corpo humano? Quinta pergunta: existe vida em outros planetas? Sexta: o que é o livre-arbítrio? Todas essas perguntas nós vamos estar respondendo até o final do vídeo, mas antes eu tenho que falar um pouco sobre a vida de Kardec, já que as perguntas foram tiradas exatamente de dentro do filme dele, que eu recomendo muito que vocês vejam, ok? Hippolyte Léon Denisard Ribeiro. Esse exatamente é o nome de Allan Kardec. Ele nasceu na França, foi educador, autor, tradutor, nasceu em 3 de outubro de 1804, faleceu em 31 de março de 1869. A sua família ela tinha uma tradição da magistratura e na advocacia. Sempre gostou de estudar ciências e filosofia. Estudou na Suíça na escola de Pestalozzi e no castelo de Yverdon. Defensor do método Pestalozzi, influenciou diretamente na reforma do ensino da França e na Alemanha. Hippolyte dominava idiomas como o francês, o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Ele lecionou matérias como matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada, francês e dava essas aulas gratuitas também na sua própria casa, né? Bom, por que de Hippolyte Léon Denisard veio, né? Ele passou a se chamar Allan Kardec. Por que ele assinou os seus livros como Allan Kardec? Porque no ano de 1854, foi a primeira vez que ele ouviu falar sobre as mesas girantes. Era algo que estava acontecendo muito na França na época, em que as mesas de bares, casas noturnas, estabelecimentos comerciais da França estavam voando, girando, simplesmente isso. Em princípio ele não deu bola, não acreditou que fosse algo verdadeiro, achou que fosse até eletromagnetismo, né? Eles chamavam de magnetismo animal naquela época. Então achou que fosse um truque. Um ano depois, 1855, é que na verdade ele veio a se interessar, né, e a conhecer de fato o fenômeno. E viu que realmente, né, estava acontecendo aquele fenômeno. As pessoas inclusive achavam que as mesas estavam vivas.
Elas não pensavam que tinha espíritos, elas pensavam que as mesas estavam vivas. E as pessoas usavam aquilo como um divertimento, uma diversão. Perguntavam coisas para as mesas e as mesas respondiam através de batidas. Então, ele foi a conhecer e acabou conhecendo a psicografia, ou seja, quando ele chegou a conhecer depois as mesas, né, elas já estavam se comunicando de uma forma mais avançada, ou seja, as mesas elas se comunicavam através da psicografia. Havia um cesto de vime, né, em cima da mesa e uma caneta cravada no cesto. Assim, o cesto se mexia por uma folha de papel em branco e escrevia. Ele achou aquilo muito interessante, né? Então ele começou a se interessar de fato por pesquisar mais o assunto, ver do que se tratava, né? Nessa parte da história é interessante porque, como Hippolyte, o Leon, como ele era um professor, um educador renomado, conhecido, ele tinha bastante prestígio, né, pela sua carreira e pelo seu trabalho. Então ele foi procurado por aqueles que, digamos assim, a elite pensante, a elite curiosa da França, que se interessava por aquele fenômeno. Ele foi procurado para estudar aquele fenômeno, para identificar um método, uma forma de fazer com que aquele fenômeno pudesse ser estudado de uma forma séria, científica. Como de fato ele tinha essa formação pedagógica, de fato professor, né, como já disse, ele identificou realmente uma forma, uma metodologia científica de saber se aquilo era uma brincadeira, um truque, ou será alguma coisa mais séria. Ele começou a perceber que os espíritos respondiam, psicografavam, e muitas vezes os espíritos se diziam ser espíritos desencarnados famosos, mas para ter certeza das perguntas e respostas, ele começou a utilizar de diferentes médiums. Ou seja, ele fazia as mesmas perguntas para uma médium e queria saber se os espíritos iriam responder a mesma coisa. Aí ele procurava uma outra médium que não conhecia a outra, fazia a mesma pergunta. Assim ele identificou que de fato os espíritos estavam falando sério e que as comunicações eram verdadeiras, porque as respostas eram praticamente idênticas às perguntas. Sem contar que os espíritos falavam coisas que só aconteciam dentro da casa dele e que ninguém mais poderia saber. Ele era casado, vivia com a esposa, não tinha filhos, e não tinha empregados, empregada. Então, não tinha como outras pessoas saberem o que se passava dentro da casa dele. Quando os espíritos respondiam uma pergunta, davam mais um detalhe, uma informação que somente ele e a esposa poderiam saber. Então ele viu que realmente se tratavam de comunicações espirituais, espíritos sérios que realmente queriam se comunicar e que queriam fazer um trabalho mais sério realmente. Um desses espíritos se identificou como um espírito familiar e disse que já conhecia Hippolyte de outras vidas, que ele tinha sido um druida celta que viveu na Gália, atualmente França, e que ele se chamava Allan Kardec. Em 18 de abril de 1857 foi lançado o primeiro livro, a primeira obra, o Livro dos Espíritos. O que vem ser exatamente o Livro dos Espíritos? Um livro de perguntas e respostas. Tudo que vocês possam imaginar que as pessoas tinham de curiosidade de saber, poderiam perguntar, foram perguntadas aos espíritos e os espíritos responderam. Então é um livro muito interessante, recomendo que quem nunca leu ou não acredita no espiritismo,
Leia, porque é interessante. Bom, eu não tenho como falar de Kardec sem falar rapidamente sobre Pestalozzi. Por que Pestalozzi? Foi Pestalozzi que ensinou Kardec. Foi através do método de ensino, da forma como Kardec aprendeu com Pestalozzi, que veio toda a obra de Kardec. Então, vou falar rapidamente. Johann Heinrich Pestalozzi foi então um suíço que nasceu em Zurique, mais precisamente em 12 de janeiro de 1746, e faleceu em 17 de fevereiro de 1827. Ele, em 1774, ele fundou uma instituição para órfãos, organizada como família, aonde estava destinada a educar intelectual e moralmente os rapazes. Para ele, na visão dele como educador, a escola deveria ser uma extensão do lar, para oferecer uma atmosfera de segurança e afeto. Para ele, o amor era a força salvadora capaz de levar o ser humano à realização moral. Para ele, a criança se desenvolve de dentro para fora. Acreditava na educação integral, não limitada à simples absorção de informações. O processo educativo dele engloba três dimensões: a cabeça, a mão e o coração, visando assim uma formação tripla: intelectual, física e moral. Seu método de ensino deveria reduzir-se a 3 elementos simples: o som, a forma e o número. Somente depois viria a linguagem. Pestalozzi não acreditava em julgamento externo. Por isso, na sua escola não haviam notas, provas, castigos ou recompensas. A disciplina exterior seria então assim substituída pelo cultivo da disciplina interior. O objetivo seria fazer com que o estudante encontrasse em si mesmo liberdade e autonomia moral. Isso, é claro, dependeria de uma trajetória íntima e individual de cada um. Bom, chegou o momento então do vídeo que eu vou responder as perguntas, conforme foi combinado no início. Mas antes, eu faço essa chamada aqui no canal porque vocês sabem que em todos os vídeos eu tenho a proposta de fazer uma chamada para que ajudem uma instituição de caridade. Vou estar deixando o link da instituição aqui no final do vídeo. Porque se vocês estiverem compartilhando o vídeo, dando um like, se inscrevendo, vocês vão estar ajudando a divulgação desse vídeo, da instituição de caridade, vão estar ajudando muito. E não sei se vocês sabem, como sempre eu reforço, é através da caridade que nós alcançamos o Altíssimo. Ok? Bom, respondendo então a primeira pergunta, que é por que encarnamos ou reencarnamos, né? Essa provavelmente é a pergunta que eu vou levar mais tempo, demorar mais tempo para responder, porque exatamente talvez seja mais importante, né? A principal, e até coloquei alguns tópicos aqui que eu anotei para não me atrapalhar, né? Então, perdoem se eu estiver lendo, mas é que é bastante coisa. Estamos aqui na Terra porque esse é um planeta de provas e expiações, ainda. Porque o nosso espírito é imperfeito e precisamos nos libertar das imperfeições para podermos evoluir. O fundamento da reencarnação é participarmos de uma diversidade cultural e etc., que vai gerar o crescimento através do aprendizado do espírito. Todos nós que aqui estamos na Terra somos espíritos antigos, já tivemos várias e várias reencarnações antes.
De acordo com o Livro dos Espíritos, capítulo 2, pergunta número 132, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Ao mesmo tempo, quis o Altíssimo Deus que todos nós pudéssemos evoluir para nos aproximarmos dele. Pela lei divina, tudo se encadeia, tudo é natural. Infelizmente, a maioria de nós acredita que tem razões suficientes para se sentir e manifestar as suas negatividades. Por exemplo, quem tem raiva de alguém acredita que tem razão para ter essa raiva. Quem tem mágoa de alguém também acredita que tenha plenas razões para ter essa mágoa de alguém. Quem tem medo acredita que tem razão para sentir o seu medo. Quem é tímido também. Quem é orgulhoso e vaidoso ou egocêntrico acredita na sua própria superioridade. E assim por diante. A função do reino vegetal e animal em nosso planeta é de transformar as negatividades da atmosfera, pensamentos, miasmas, sentimentos, em positividade, ou seja, fazer uma purificação da nossa psicosfera. É claro que a natureza não dá conta de tudo, ainda mais que nós estamos cuidando muito bem do nosso planeta, não é mesmo? Aí já viu. Nós esquecemos o que fizemos e vivemos em vidas passadas de propósito, mas o que aprendemos e os vícios e os maus hábitos que ainda não foram curados continuam e renascem conosco vida após vida. A nossa conscientização do que já vivemos, as inúmeras outras vidas, e que estamos aqui com o propósito de aprender, corrigir vícios, ensinar aos outros as coisas boas, continuar evoluindo, é o que nos possibilita melhorarmos as nossas vidas hoje. Existe uma regra de ouro básica, certo? Quando uma coisa ruim, desagradável aparece para nós, fique atento ao que aparece negativo dentro de si. Você tem que ficar atento ao sentimento, à emoção, o pensamento que está surgindo dentro de ti quando surge aquele problema, aquela dificuldade. Aí está a imperfeição a qual você deve buscar a eliminação. É assim que nos curamos, é assim que evoluímos. Respondendo agora a pergunta número 2. Quem é o anjo da guarda? De acordo com o Livro dos Espíritos, questões de número 490 a 495, o espírito protetor pertence a uma ordem mais elevada, superior à nossa. Ele está conosco o tempo todo, desde o nosso nascimento até a morte. E muitas vezes depois nos acompanha por outras e outras vidas. É um companheiro nosso. O papel do anjo guardião é o de nos aconselhar, nos consolar, nos encorajar a enfrentar as provas da vida para que sigamos o bom caminho. Ele não é um guarda-costas, tá, gente? Ele não vai tomar o tiro para ti, ele, enfim, não é um super-homem, não é um super-herói. Ele pode até te ajudar a tirar de uma enrascada, mas ele vai falar para ti no teu ouvidinho, ele vai te dar aquela dica, tu vai ouvir e tu mesmo vai evitar o problema. Ou não. Ele afasta-se temporariamente quando vê que o seu protegido não quer ouvi-lo e esse protegido permite-se a influência de espíritos inferiores. No entanto, basta chamá-lo, ele imediatamente volta para ajudar. Assim, ó. Estalar de dedos. Ok?
Respondendo à questão número 3, qual é a eficácia da prece, da oração? A prece deve ser feita com concentração, com confiança, com amor, com fé. Jamais ela deve ser feita quando tu estiver com ódio, com raiva, brabo com alguém, com rancor. Não, de forma alguma. A sua eficácia, a eficácia da prece está relacionada diretamente ao tipo de pedido que tu está fazendo. O Altíssimo jamais irá atender qualquer pedido que venha a prejudicar a evolução do espírito. O mais certo é que nós peçamos com coração, coragem e fé. Certamente, isso não teremos problemas em sermos atendidos. Questão número 4. Em que momento a alma se une ao corpo humano? De acordo com o Livro dos Espíritos, questões de 344 a 360, a união começa no ato da concepção, até o momento do nascimento. Todas as crianças que nascem vivas têm alma, mesmo aquelas que já nascem com gravíssimos problemas de saúde. Importante. Não importa se a criança nasceu com dias de vida contados, ou sem cérebro, ou anencéfala. Se ela nasceu, não interessa qual o problema de saúde que ela tenha. Se ela nasceu, ela tem alma. O aborto é um crime diante das leis divinas. No entanto, esse é um crime menos grave quando a vida da mãe está em risco de morte. Certo? Questão número 5. Afinal de contas, existe vida em outros planetas? Segundo o Livro dos Espíritos, questões de 55 a 59 e questões de 172 a 188, sim, há vida em todos os planetas e os sóis. Ok? A constituição física dos habitantes difere de mundo para mundo. A nossa existência corpórea na Terra é a mais grosseira e a mais distante da perfeição, de acordo com a visão divina. A nossa existência na Terra não se iniciou aqui. E também não findará, não terminará aqui na Terra, não. Cada mundo tem uma escala de gradação de valores morais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, fala sobre a classificação dos mundos. Ou seja, há mais de 150 anos, Kardec e os espíritos já sabiam dos alienígenas, ok? Então, se vocês tiverem mais perguntas sobre o tema, quiserem saber mais sobre esse tema, posso procurar trazer para vocês, é só pedirem, legal? Questão número 6. O que é o livre-arbítrio? Segundo o Livro dos Espíritos, questões de 114 a 123, Deus criou os espíritos ignorantes, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Os próprios espíritos se melhoram, melhorando-se, passam de uma ordem de existência inferior para uma superior, ou seja, para um estilo de vida melhor, certo? O livre-arbítrio é algo que se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, o que nos permite entender
que quanto mais evoluído for o espírito, muito maior será o seu livre-arbítrio. O que faz com que o espírito vá para o caminho do bem ou vá para o caminho do mal são suas próprias escolhas. Ok? Bom, essa é uma parte do vídeo que talvez não tenha em todos os vídeos, mas é respondendo aos inscritos do canal. Como um amigo meu fez uma pergunta ali nos comentários, essa pergunta eu achei interessante responder em vídeo, além de ser uma pergunta longa para estar respondendo nos comentários. Então, sempre que vocês tiverem perguntas, eu vou tentar responder nessa parte do vídeo, ok? Meu amigo então perguntou sobre a figura que ele viu ali atrás no canal, a figura, a imagem de um homem todo de branco desinfectando o que parecia ser uma parreira, né? Então eu vou falar sobre essa figura. Realmente é um homem todo de branco que estava desinfectando, e vocês veem que o logotipo do meu canal é uma cadeira de diretor, né? O desenho de uma cadeira de diretor na cor violeta, e nessa cadeira do diretor tem o desenho de uma parreira. Então eu vou comentar por que a escolha dessas imagens, dessas figuras, simbologia. A cor violeta representa o equilíbrio entre a matéria e o espírito, entre o céu e a terra, entre os sentidos, os sentimentos e a razão, pois é uma cor composta igualmente de partes de vermelho e azul. Não tem nada a ver com Grenal, ok, gente? Nada a ver com futebol, tá? A cepa, a videira, é o emblema do trabalho do Altíssimo. O corpo, nosso corpo é a cepa. O espírito é o licor. A alma, que é o espírito ligado à matéria, o espírito encarnado, é o bago. Esse desenho, essa representação da parreira, foi recebida por Kardec dos espíritos. O espírito desenhou para ele e disse que aquela deveria ser a representação do espiritismo, certo? Então por isso que tem ali a parreira, as uvas, a cor violeta. A cadeira de diretor representa o cinema, né? E como nós estamos em época de pandemia e tudo que é cinema está fechado, aquela foto realmente eu peguei uma foto na internet que aparece um cara com toda aquela vestimenta branca desinfectando ali um cinema. E aí eu montei ali o logo. Mas tô achando que a foto não ficou legal. Quando eu vejo no celular, na TV, a foto não fica bem lá atrás. Não aparece bem o nome do canal. Vou mudar, ok? Então, é isso. Opa, voltei. Esqueci de dar um aviso. Agradeço por todos que chegaram até esse momento do vídeo. Agradeço muito mesmo, de coração, por ter visto o vídeo todo até o fim. Mas eu sei que tem gente que vai dizer agora, mas Augusto, agora eu tô com mais perguntas, mais dúvidas do que eu tava antes. Tu respondeu as perguntas, mas teve um monte de outras perguntas que eu não... que agora eu fiquei com dúvida, que me apareceu que tu não respondeu. Bom, o que eu respondo para essas pessoas? Continue vendo meus vídeos, continue mandando perguntas para mim, que eu vou fazer o máximo esforço de responder nos vídeos com todo o prazer do mundo. Ou seja, o canal está aqui exatamente para isso. Para falar sobre o espiritismo, falar sobre o cinema, falar sobre a caridade. Inclusive o link que eu estou postando aí é de uma instituição boníssima, né? Pão dos Pobres. Eles ajudam a meninos órfãos de pai e mãe. Eles têm cursos técnicos de marcenaria, mecânica, gráfica. Além de as crianças que estão ali, elas moram dentro desse orfanato, dessa instituição,
E tem aulas, ou seja, elas aprendem a profissão, moram, vivem, saem de lá já, digamos assim, adultas e preparadas para o mercado de trabalho. Então a instituição Pão dos Pobres, inclusive eu tive o prazer, o privilégio de estudar nesse colégio, que é um colégio particular. Felizmente eu tive, né, uma família que tinha condições de pagar, mas também convivia com internos que não tinham condições de pagar e que estavam lá, moravam lá, ou seja, nós estudávamos juntos. Essa instituição fica ali na Cidade Baixa, é um colégio católico e que tem essa função social muito importante, Colégio Pão dos Pobres. Vou deixar aqui o link na descrição, vejam o site, colaborem, se informem, ok? É o que eu peço, e que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.